Estamos agora com o vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Marcos Mauro Pena Filho, no estúdio da CBN Maringá. Olá, tudo bem? Como vai? Olá, Luciana. Olá, amigos ouvintes da Rádio CBN. Um prazer estar novamente com vocês por aqui. Bom, o senhor é vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, né? O que faz, né? Qual é a função, o trabalho da Câmara Brasileira da Indústria da Construção no país? A CBIC, né, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, é a entidade representativa de todas as entidades regionais ligadas ao setor da construção civil. Nós temos uma atuação em Brasília, sede em Brasília, e é a entidade responsável por fazer a inter-relação entre o setor da construção civil com a área governamental e com os seus entes ao longo de todo o território nacional. Então, nós temos participação em mais de 90 entidades pelo Brasil. Essas 90 entidades ligadas ao setor da construção civil são todas elas representadas pela CBIC em Brasília, junto ao governo na esfera federal. Como é que é fazer parte, então, dessa entidade? Como que é esse trabalho? É um trabalho gratificante, a gente aprende muito mais, porque o território nacional é um território muito grande, as demandas locais elas são muito diferenciadas, né? Então a gente vem agregando, a gente consegue aprender muito porque você agrega conhecimentos de várias regiões do país, e é um trabalho que eu falo gratificante porque a gente constrói, a construção constrói um país melhor, um país de futuro. É uma entidade que não tem um plano de governo, mas é um plano de país, porque nós projetamos a construção a longo prazo no país. Como é que está o diálogo da Câmara com os entes governamentais? A Câmara tem, pela sua credibilidade, ela já é uma entidade muito antiga, e pela credibilidade que ela conquistou ao longo de todos os seus anos, nós temos portas abertas com todas as esferas, sejam elas federais, o próprio diálogo, às vezes, com os governos estaduais, quando nós somos suscitados a opinar, a ser um fórum de debate. Então, é um amplo debate, um debate bem aberto, e nós temos hoje canal aberto realmente com todas as esferas do país. Uhum. O governo federal, nesse diálogo, o que tem aí de novidade para esse ano? Tem algum projeto, alguma perspectiva aí sobre habitação social? Veja, a CBIC, já desde a primeira etapa desse governo, né, esse governo que retornou, então nós participamos na criação do programa Minha Casa Minha Vida, nós fomos atuantes no desenvolvimento. Depois, quando se tornou a Casa Verde e Amarela, a CBIC sempre foi acionada pelas gestões que passaram, né, pelo Brasil, para debater sobre esses temas, porque nós temos soluções, nós estamos muito mais próximos à ponta, aos usuários finais, nós sabemos as demandas de cada local, de cada região, então ela vem agregar muito ao governo num debate amplo e participativo. É claro que nós estamos no começo de uma gestão, a situação ainda não está muito clara no país, existe uma diretriz do que vai ser feito, só que é um país em recuperação realmente nos últimos anos, né, desde 2015, 2016, nós estamos em recuperação. A gente torce muito para que dê certo a política habitacional desse governo, e a gente atua colaborando na área empresarial e indicando os caminhos possíveis e lícitos para que possam ser realizadas essas ações no âmbito governamental, mas que tenham o interesse do usuário final, que é o futuro morador das residências. Bom, Maringá está com a Expoingá, né, Expoingá 2023, o Sinduscom está participando também? Sim, o Sinduscom é a nossa, como eu disse, né, é uma das nossas 96 entidades pelo país, uma entidade muito destacada. A gente tem que salientar a participação de Maringá no Senado Nacional da Construção Civil. O Sinduscom é uma das entidades mais fortes, o Sinduscom Noroeste aqui de Maringá é uma das entidades mais fortes no país, que tem muita representatividade, participa de diversas comissões em que a CBIC engloba, com representantes aqui de Maringá. Eles têm cadeira, assento e, principalmente, têm voz lá em Brasília. Então, há tempos que a CBIC já acompanha Maringá nesse processo,
E a gente vê aqui a participação do Sinduscom, essa parceria com o CBN, com o agronegócio, principalmente. O agronegócio que é responsável por 25% do PIB do país, enquanto a construção civil ela participa hoje com 9%. Mas é um projeto, consta no nosso planejamento estratégico que a CEBIC está desenvolvendo nos últimos meses. Nós temos uma meta de dobrar a nossa participação da construção civil no PIB do Brasil nos próximos 5 anos. E claro, isso só é motivado por quê? Porque existe os investimentos que vêm na construção civil, muitos são oriundos do setor do agronegócio. São economias interligadas, atividades econômicas interconectadas. A gente percebe hoje a construção civil ela atua transversalmente na atividade econômica do país. Nós temos relacionamento com pelo menos 96 setores da indústria brasileira, como prestadores de serviço ou como consumidores de produtos e serviços dessas outras atividades econômicas. E o agronegócio é um dos nossos principais parceiros comerciais, porque o homem do campo, ele investe os seus recursos, acaba investindo na cidade. E ele procura quem? Procura um negócio sólido. E nada mais sólido, mais seguro do que a construção civil, um imóvel. Então, é essa inter-relação que a gente quer cada vez estimular mais. E a meta, como eu disse, nos próximos 5 anos, é dobrarmos a participação no PIB do Brasil. Nesse planejamento, o senhor teria algo que o senhor poderia destacar desse planejamento para dobrar essa participação no PIB? Nós temos esse planejamento que nós estamos fazendo junto com a Fundação Dom Cabral, e o que a gente denota no primeiro momento é realmente um investimento maciço em tecnologia e em desenvolvimento de mão de obra. Porque, Luciana, se a gente aumentar a nossa participação em 10%, nós já teremos dificuldade de ter mão de obra qualificada. Hoje já existe essa dificuldade, né? O que acontece? Eu me equivoquei, nós não temos mão de obra capacitada hoje, porque qualificada, a pessoa que trabalha na construção civil é uma pessoa qualificada, não é qualquer um que tira um prumo de parede, por mais que pareça uma atividade simplória. Quando a gente denota com isso dentro de uma obra, você vê que tem que ser uma pessoa qualificada. Agora, o que existe, claro, é uma falta de capacitação no país. A gente vai investir muito fortemente, principalmente nessa base de educação, não só no cenário educacional primário, mas investir na questão da educação técnica. E o setor da construção civil vê que novas funções serão criadas em um curto espaço de tempo, com uma remuneração ainda melhor. O setor da construção civil é um dos setores que se destaca na massa salarial. Os salários são os salários mais altos do mercado de atividade econômica, são ligados ao setor da construção civil. Então a gente sabe que implementando o desenvolvimento, o aumento do nosso PIB, automaticamente também criará um aumento no PIB do Brasil como um todo, porque nós vamos agregar valor a essa massa salarial. O importante é que esse planejamento comece, né, que seja feito e que vocês já estão nesse caminho, né? Estamos nesse caminho e eu acho que é com a ajuda de todos, principalmente aqui a gente tem que ressaltar e agradecer o trabalho dos empresários da construção civil, porque são empresários extremamente responsáveis. Aqui Maringá é um exemplo claro disso, com a criação do SECONS, que é o nosso serviço social do trabalhador da construção civil, que dá dignidade e qualidade de vida ao trabalhador da construção civil. Então essa é uma ação muito clara do empresário da construção civil em prol do seu trabalhador. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Luciana, e um grande abraço aos amigos ouvintes da CBN. Nós conversamos com o vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Marcos Mauro Pena Filho.